Após realizada a instalação do pacote, chegou a hora de sua configuração. Mas antes de configurar, vamos conhecer quais são e para que servem as principais e essenciais diretivas que podemos configurar. Vale lembrar que o Squid possui inúmeras diretivas. Nessa capacitação, abordaremos as principais para colocá-lo em execução. Para começarmos a implantação de um servidor proxy com Squid, temos 6 básicas diretivas. São elas: HTTP port, URL regex, URL path regex, ACL, HTTP access e time. A partir do próximo slide, vamos explicar e exemplificar cada uma das diretivas comentadas. A diretiva HTTP port define em qual porta TCP o Squid irá trabalhar. A sua porta padrão de execução é a 3128, mas nada impede de alterá-la. Apenas para uma observação, seria para não colocar uma porta que outro serviço já utilize. No exemplo, apresenta sua sintaxe: HTTP port executando na porta padrão, ou seja, 3128. A diretiva URL regex define quais são as palavras a serem bloqueadas na navegação. O Squid analisa o que foi digitado na barra de endereços do navegador pelo cliente, faz uma comparação com o que foi definido na diretiva URL regex e define se libera ou não o acesso. No exemplo apresentado, teríamos o bloqueio das palavras Hotmail e Orkut. A diretiva ainda inclui o caractere I, significando a inclusão das palavras negadas. Essa diretiva atua em conjunto com a diretiva ACL, que iremos ver mais adiante. De forma similar à anterior, a diretiva URL path regex define quais são as extensões a serem bloqueadas na navegação. O Squid analisa o que está tentando ser baixado, faz uma comparação com o que foi definido na diretiva URL path regex e define se libera ou não o seu download. No exemplo apresentado, teríamos o bloqueio das extensões MP3 e exe. A diretiva ainda inclui o caractere I, significando a inclusão dos downloads negados. Essa diretiva também atua em conjunto com a diretiva ACL. Uma das principais diretivas na ferramenta Squid é a ACL, ou seja, a lista de controle de acesso. Nela é que fizemos a declaração de todas as variáveis de nosso controle. A ACL atua em paralelo com a diretiva HTTP access, ou seja, na ACL é realizada a declaração, seja de uma máquina específica, ou de uma rede, ou de um horário, enfim, tudo o que queremos controlar. E na diretiva HTTP access é definido a permissão de acesso. Na ACL do exemplo, temos definida o endereço IP do diretor. Em linhas posteriores, utilizamos a diretiva HTTP access para definir a sua permissão. A diretiva HTTP access, como comentado anteriormente, define se uma determinada ACL terá permissão de acesso. A sintaxe, como apresentado no slide, tem o nome da diretiva seguido das palavras allow ou deny para permissão ou negação, respectivamente, e por fim a ACL declarada. Lembrando sempre que o Squid tem uma leitura sequencial do arquivo de configuração e que a ACL
tem que ser declarada primeiro para depois utilizar a diretiva HTTP Access. A diretiva Time define quais os dias e horários serão controlados pelo SQUID. Os dias da semana são representados pelas letras em maiúsculas M, T, W, H, F, A e S, de segunda a domingo, respectivamente. E os horários são separados por 2 pontos e hífen, como exemplificados no slide.